Quando ele sair... Vou dar olá, tudo de mim. sim, ó, já estamos ao vivo aqui. Eba. Boa noite, já tem uma turma aqui, viu, Cléo? Que bacana. Muito legal. Boa noite, Eliane. Boa noite, Socorro. Acabamos de começar o papo aqui. Socorro, Valério. Já estou aguardando. Sou Pascal, bibliotecária do Senai Alagoas. Seja bem-vinda. Barato, legal. Muito legal. Colégio Sagrado Coração de Maria de Ubá. Ubá fica onde? Ubá fica onde? Colégio Minas? Sagrado Coração de Maria. Ubá? Boa pergunta. Tem gente de Brasília, Distrito Federal, não sei, pode ser Minas. Tem gente de Sete Lagoas, Minas Gerais, Pernambuco, a Idoneide Abreu de Pernambuco, Maria Lúcia Santos, Minas Gerais. Gente, boa noite. Eu sou Letícia, da Árvore Educação. Hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, que é a Cléo. Já vou falar dela aqui, e ela também. E aí, nosso grande tema hoje, né, então, é a leitura, né, mediada pelas plataformas digitais, a leitura literária, né, e as plataformas digitais, as mídias, nos auxiliando, nos ajudando na mediação dessa leitura. A Árvore Educação, para quem não conhece, é uma empresa de tecnologia e educação, em que a gente oferece um produto, um serviço para os educadores, para os alunos, para os gestores, 2 plataformas digitais de leitura, a Árvore de Livros, que é uma plataforma digital com mais de 30 mil títulos, livros para jovens, livros para crianças, livros técnicos para os professores e gestores, e nós temos também o Guten News, que é uma plataforma de leitura de textos da esfera jornalística. Então, a gente publica notícias, reportagens, crônicas, tirinhas. E hoje a gente tem aqui um tema muito bacana, que é essa mediação da leitura, a importância dessa leitura mediada por meio das mídias, que é também um dos focos de pesquisa e estudo da Cléo. A Cléo, ela é uma artista da palavra, isso eu acho muito bonito. A Cléo, ela tem obras para crianças, para jovens, obras na Árvore de Livros, e a Cléo também tem livros técnicos, falando sobre a importância da oralidade, sobre a mediação, sobre o uso das mídias digitais para fazer essa mediação de leitura, e ela é uma contadora das suas histórias, eu acho isso muito legal. Cléo, boa noite, seja muito bem-vinda, a gente ficou muito feliz que você aceitou o convite de participar aqui com a gente. E agora a bola está toda com você, fala um pouco de você e a gente vai conversar aqui muito sobre a literatura, sobre as narrativas. Sejam todos bem-vindos, vocês podem fazer perguntas, podem interagindo aqui com a gente, tá bom? Boa noite, Cléo, seja bem-vinda. Boa noite, Letícia, muito obrigada. Boa noite a todos e todas que estão aí ligados com a gente, com a Árvore. Eu que agradeço esse convite, Letícia, fiquei super feliz, porque eu considero muito essa plataforma, eu acho uma plataforma necessária para todos nós que trabalhamos com leitura literária, com leitura e com leitura literária. Vocês vão ver que eu sou bem tendenciosa, né? Eu vou sempre puxar a sardinha para a leitura literária, que é a minha praia. Lembrando que a leitura, né, ela é a condição essencial para a gente existir e interagir no mundo enquanto um cidadão, enquanto um sujeito, né, que predica, que se coloca com poder, um sujeito empoderado. É a condição, né, de fazer parte dessa sociedade letrada. Porém, né, é tão louco, se você não tem a aquisição da leitura, você não saca a sua aposentadoria num caixa eletrônico, né? É bem assim. Tem histórias, muitas histórias disso, né? Pelo amor de Deus, senhora, me ajude a ver se o meu dinheiro chegou aqui nesse caixa. É uma coisa louca isso. Porém, a minha bandeira é a leitura literária, né? Eu sou uma escritora, como você bem falou, conto as minhas próprias histórias, seja através dos livros que eu escrevo, né, através das histórias que eu narro no meio digital, e eu vou levantar a bandeira pela leitura literária, porque essa é uma leitura necessária, sabe? Tem essa coisa das pessoas falarem, a leitura literária, ela existe por si, ela se fecha em si, sim, né? Ela é.
mas ela, por si, ela consegue nos levar a lugares inimagináveis. E eu queria justamente colocar um pouquinho isso de cara, né? Antes de entrar no nosso tema. Pensa, assim, daí me apresentando, né? Letícia falou que era importante falar. Eu acho que as obras, o nosso trabalho fala por nós mais do que os meus currículos, né? Eu tenho livros que estão aí em programas de leitura. Tem esse livro que eu amo, que é o Histórias que eu gosto de contar, que entrou no PNLD 2018. São 100 mil livros aí circulando, né? Pelo Brasil. Aí tem a Fofa, que também entrou, a Fofa entrou, e a gente vai trabalhar com a Fofa daqui a pouco. A Fofa entrou no PNLD 2020, que eu acho que vocês escolheram esses dias, né? Eu andei falando da Fofa pelos 4 cantos, por todos os canais. Então, assim, uma coisa que eu acho legal na minha apresentação, já que a gente vai falar sobre mediação de leitura no meio digital, é falar um pouquinho desse trabalho que eu iniciei lá em 2000, no início dos anos 2000, que é a narração no meio digital. Na época, em 2005, em 2000 eu comecei a gravar histórias no meio digital. Então, eram histórias que estão no meu canal YouTube, Cléo Busato, YouTube Cléo Busato, tá? Lembrando, Busato com S2T, está aí escrito. Eu comecei a contar histórias e existia todo um contexto de animação, de desenho animado, né? Quando eu falo animação, é a linguagem da animação, né? E aí eu produzi 4 CD-ROMs nessa pesquisa. Em 2005, eu defendi o meu mestrado, que gerou esse livro, A Arte de Contar História no Século XXI, Tradição e Ciberespaço, que trata justamente das poéticas da narrativa no meio digital, e que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, não é? O que é essa mediação no meio digital? Por onde que vai essa narração? Então, eu falava, né, nos anos 2000, no início dos anos 2000 e 2005, quando o livro ele foi editado, eu falava justamente de como contar história no meio digital, o que se precisava, quais eram as poéticas. Aí, fiz esses 4 CD-ROMs e meio dei uma parada. Eu acho que tem uma coisa com a contação de história, gente, que é assim, eu acho que ela ocupa um papel essencial, fundamental, dentro da escola, dentro da biblioteca, em casa, sabe? Porque é uma arte antiga, é uma arte que transcende o tempo, né? A gente sempre contou história, o Homem das Cavernas contava história, quando ele desenhava um bisão na parede da caverna, marcava um ponto, que era o ponto que ia ser atingido com a flecha, né? Para abater o animal, ele estava deixando ao mundo uma história, ele estava contando o mundo a sua história, né? Quando Picasso pinta Guernica, enquanto as bombas detonam a cidade, né? Arrasam com a cidade, ele está contando, ele está narrando uma história ao mundo, ele está deixando uma história. Então, eu acho que em homenagem, em reverência a essa prática tão antiga, eu comecei toda essa trajetória, né, da narrativa agora, falando um pouquinho dessa minha história. Contei histórias no meio digital e percebi que, talvez até por conta dessa importância das histórias, a contação de história ela ganhou um status de primadona da arte, da oralidade, todo mundo começou a contar história. Começou a pipocar narradores de todos os cantos, vestidos de palhaço, bruxa, enfim, todos os narradores eles começaram a se apresentar de muitas formas, com uma diversidade de apresentações muito rica. Porém, aconteceu uma coisa nesse meio tempo que eu comecei a me questionar muito e que eu cito também nesse livro, que é assim, com todo esse aparato cênico com que se revestia a narração oral de história, começou a se perder o contato com a palavra, com o texto,
com a história, com a narrativa. Começou a se preocupar muito com os trejeitos, com o chapéu, com o gesto, com a música, e começou a se perder a narrativa, a história, que é a essência da narração oral. E aí, daí eu falava assim, gente, peraí, mas você está falando, ai, ela tinha um chapéu de guiso, ela saltava na mesa, ela dava cambalhotas, mas que história ela contou? Que história mesmo? Deixa eu ver. Era a história de uma menina, como é? Ai, mas a contadora era fantástica. Olha aquela roupa. Ela se esquecia da narrativa, né? Da palavra, da história, legal. Não tinha história. E eu comecei a perceber também que na rede começou a ter inúmeras pessoas começaram a contar história na rede, e assim, cenários, animaçãozinhas primárias passando atrás, coisinhas assim que eu falava, espera aí, aonde estamos chegando? Aí meio que encerrei, eu fiz o 4º CD-ROM, que foi o Formosos Monstros, e meio parei com essa história de narrar história na rede, né? Com essa ação de contar história na rede, e fui tratar de escrever livro. E as pessoas diziam, e eu queria dinamizar o meu canal, queria dinamizar o meu YouTube, e as pessoas diziam, conte a história. Eu falava, não sei mais como que eu vou contar a história nesse momento que todo mundo já fez tudo, né? Tá over, contar história na rede virou over, porque tem muito figurino, virou uma encenação, sabe? Perdeu-se o poder da palavra, principalmente na rede, porque eu acho que em muitos lugares, na biblioteca, na escola, o professor, ele se apropriou da palavra assim, se apropriou da história assim. Aí aconteceu uma coisa muito curiosa agora, esses dias, em início de março, quando a Itália estava num período brabo de quarentena, quando os casos de morte, de óbitos começaram a aumentar. Me escreve, me liga, passa uma mensagem por WhatsApp, a mãe da Francesca, a Vânia. A Vânia, ela é coordenadora de uma instituição que trabalha, que atua com o português como língua de herança em Verona, na Itália. E eu estive na Itália porque eu participo desses projetos, né, de português como língua de herança. Eu vou para essas cidades do mundo onde estão essas instituições e apresento a minha literatura, converso com as crianças, enfim, levo, porque a ideia das iniciativas é justamente essa, fazer a manutenção da língua enquanto herança, da língua enquanto cultura, da língua enquanto aquilo que me liga à minha ancestralidade, à minha origem, à minha singularidade. Aí a Vânia falou, Cléo, a Francesca está angustiada, está triste, ela não pode sair para andar de bicicleta, ela não pode brincar, ela queria ouvir uma história. Você não quer contar uma história para ela? Eu falei, claro! Eu falei, meu Deus, por que eu não me toquei disso antes? Olha o papel, né, que a narrativa ocupa no lugar das pessoas, né, da vida das pessoas, importantíssimo. Exatamente. Eu falei, é a hora de contar história. E aí, é hora de voltar. É hora de voltar. E aí falei, ok. Aqui. Aí. História que eu posso te contar é você. Eu não tenho uma dessas histórias memorizadas. As outras 6 eu leio. E eu comecei a ler e as pessoas começaram a ficar encantadas com a leitura, com a palavra bendita, bendita palavra, né? E porque as histórias, elas trazem, estas histórias deste livro, ela traz assuntos muito pertinentes para o momento, trata de vilões, de corpo sem alma, né? De feiticeiros sem alma, trata da morte, tem uma história da Uganda que trata da origem da morte, né, que as pessoas tinham que ficar escondidas para a morte não alcançá-las. Então eu falei, é super pertinente, porque a gente vai entrar daqui a pouquinho, né, na questão, né, como você falou, da literatura, né? E aí eu vou falar mais sobre isso. E aí eu passei a contar história. Então essas histórias, deixo para vocês a dica, tá lá no YouTube, e lá vocês vão poder ver como eu contava história 10 anos atrás,
como eu conto história agora, os recursos que eu lançava a mão há 10 anos atrás e o que eu lanço mão agora, que é nada, que é a minha voz, os meus afetos expressos através de intenções, não é nem gestual, né? São intenções, porque nós temos um espaço delimitado para atuar, né? E aí, vamos lá. Vamos lá e deem uma olhada. Eu acho que a introdução Cléo Busato com 2 T's, hein, gente? Para vocês conhecerem essa história. S, 2 T's. Ai, muito linda essa história. Eu fiquei muito emocionada quando você contou para a gente isso, né? Que esse lugar que essa narrativa ocupa, né? E como ela faz a gente lidar com as nossas questões, né? E é isso, a importância da narrativa nesse lugar que a gente precisa um pouco se apegar também às questões ficcionais, às vezes, né? E como elas nos trazem, como essa realidade ela se encaixa nessa ficção para poder acalmar algumas angústias e algumas dores. Eu acho isso muito bonito. Eu achei linda essa história sua de como você voltou. E aí, Cléo, eu fiquei pensando, para a gente começar essa apresentação sua é divina, maravilhosa, a gente pensar aqui qual é a importância, então, assim, da literatura e dessa narrativa, Cléo, enquanto formadora, né, desse ser humano e desse ser humano como um todo, criticamente, para a gente saber ler o mundo, se posicionar. Queria que você falasse um pouco disso para a gente. Tá. Olha só, eu preparei, gente, uma abertura especial. Eu tive a felicidade de ter acesso à carta do Papa Francisco, que ele escreveu por conta do 54º Dia Mundial das Comunicações. É isso. Essa carta ela foi pronunciada, essa mensagem, né? Foi apresentada em 24 de janeiro, e achei tão apropriada que eu resolvi, falei, eu vou abrir o tema com ela. E ela diz assim, Papa Francisco falando, hein, gente? Abre aspas. Voglio dedicare... não, em português. Quero dedicar a mensagem deste ano ao tema narrativa, porque acredito que para não se perder, precisamos respirar a verdade das boas histórias. Histórias que constroem, não destroem. Histórias que ajudam a encontrar as raízes e a força para avançarmos juntos. Na confusão das vozes e mensagens que nos cercam, precisamos de uma narrativa humana que fale sobre nós e da beleza que vive em nós. Uma narração que sabe olhar o mundo e os eventos com ternura. Isso diz que somos parte de um tecido vivo. Isso revela o entrelaçamento dos fios com os quais estamos conectados. E com essa fala do Papa, eu quero começar, grande Francisco, eu quero começar a falar, né, dessa importância da literatura, antes mesmo da gente passar para a questão do tema, né, da live, que é a mediação no meio digital, mas falar sobre essa importância das narrativas literárias e sobre os efeitos e os afetos que a literatura provoca na nossa vida. Afinal, se a gente não tem um texto, que é a boa literatura, né? Porque se a gente não tem um texto de reconhecido valor literário, e o que eu quero dizer, um texto de reconhecido valor literário, aqueles que priorizam imagens nítidas, imagens que se fixam na nossa mente, que propõem acordos ficcionais e poéticos, que andam de mão dadas com a fantasia, gente, fantasia alimenta, eu vou falar isso 500 vezes durante a nossa fala, que ampliam as leituras que eu posso fazer de mim, que o leitor faz de si e do outro, e que possibilitam contato com o seu mundo interior, não tem mediação, não tem uma boa contação de história. Uma boa contação de história, uma boa mediação, porque contação de história é apenas uma forma de se fazer a mediação, né? Se não tem uma boa história, não tem mediação. Eu acho, como a gente começou a conversar no início, e que você muito bem colocou, Letícia, que a literatura ela nunca foi tão necessária como neste momento, né? Agora, a gente está vivendo, quando a realidade
se torna quase insustentável, a gente entristece, envelhece, horror. Quando o tédio toma conta da vida, a desesperança bate na porta, os dias não passam, a gente não pode sair, as crianças não podem sair para andar de bicicleta, quer dizer que no Brasil até pode, né? Mas daí tem todo um contexto para você sair, não é mais como era antes. A gente está convivendo com outro tipo de realidade, com uma outra normalidade. A gente não pode encontrar as pessoas, não pode se abraçar. Veja bem. Então, nessa hora, eu acho que é a hora de buscar acolhimento na literatura, sim. Talvez nunca tenha sido tão urgente ler e ouvir textos literários inteligentes, envolventes, daqueles que propagam isso que o Francisco falou, né? Propagam esperança, trazem alegria, que nos envolvem e nos distraem e nos alegram. Óbvio, porque a literatura tem esse papel de nos alegrar. Eu acho Sim, que é bem olha, importante. o Pedrinho está até falando aqui, Cléo, a literatura tem me ajudado muito a superar esse momento de isolamento físico da história da humanidade. Sim, Pedrinho, PVP, obrigada, é isso mesmo. Perfeito. É isso. Então, é importante lembrar, daí eu quero fazer agora, entrar mesmo numa defesa da leitura literária, né? Lembrar que a literatura ela colabora para a inteireza do sujeito, né? Mas para que a obra literária, né, produza esses efeitos, né, e transmita esses afetos, né, espalhe esses afetos, nós, leitores, a criança leitora precisa se aquietar e se deixar ser tocada por ela, né? O que implica em estar inteiro na experiência literária. A literatura é de todas as artes, e talvez ela seja a única que exige que nós estejamos de corpo, alma e espírito no espaço ficcional, com o risco da ficção não acontecer. Quando nós estamos ouvindo uma música, a música está ali atrás, eu posso estar fazendo outras coisas. Eu estou vendo um filme, eu posso me distrair, que foi. Literatura não, literatura você tem que estar inteiro, você tem que estar presente. E se a gente não se aquieta, não ocorre. Então, é só quando a gente cessa esses movimentos externos e que a gente se permite estar inteiro na experiência literária, eu digo que quando eu adoro isso, nos deixamos tocar pelos efeitos e pelos afetos do texto. Né? Sim, uma brincadeira com palavras que me anima muito. Então, só quando a gente permite isso é que a obra literária se efetiva, lembrando que é o leitor que efetiva a obra literária, mas para isso precisa se aquietar, né? E aí nós somos agraciados por essa vivência simbólica, né? Que é capaz de promover uma autoidentificação ou, inclusive, a desidentificação com aquilo que se apresenta na obra, porque desidentificação também é muito importante. Nossa, que bom que eu não sou como esse personagem mauzão, né? E eu acho que é isso, acho que nesse momento em que a gente mergulha na ficção, nós acionamos a memória, a gente começa a ativar as nossas próprias crenças, os nossos próprios afetos, os nossos próprios sentimentos, e aí a gente sai deste espaço ficcional, quem sabe tocado, quem sabe modificado, quem sabe acontece um tsunami dentro de mim, ainda que a gente não tenha consciência disso no momento da leitura ou da audição de uma história, né? Porque eu acho que essa experiência literária que nos possibilita viver esse mundo de ficção como fosse real, é aquilo que, né, essa experiência que a gente, nas teorias literárias, a gente dá o nome de alteridade, que é essa capacidade de estar no lugar do outro, de se colocar no lugar do outro, de viver a experiência do outro, mas sem correr os riscos. O outro é o personagem, né, gente? O personagem, mas sem correr os riscos que o personagem corre. Eu atravesso florestas escuras, pântanos onde está a Baba Yaga pronta para me devorar. Mas eu não corro esse risco, porque eu estou protegida pela ficção, pelo acordo poético, estabelecido
Leitor, ok, hein, Cléo, eu acredito em tudo isso que você está falando. E eu digo, meu leitor, acredite na minha mentira, né? Eu conto uma acredita que é mentira, só que nessa brincadeira da alteridade, neste lugar imaginário, deste lugar imaginário construído pelo sujeito escritor, eu posso resolver contradições, ou melhor, ampliar contradições e resolver conflitos. Eu amplio a contradição para perceber qual é a contradição que está acontecendo e resolvo os conflitos, né? E muita gente aqui falando isso, assim, né, Cléo, de como a esse momento fez com que fosse um momento muito reflexivo e como a literatura tem ajudado esse olhar um pouco para dentro, né? Porque traz um pouco essa reflexão, na hora que você é mediado por essa ficção e por esses personagens, né? Então, tem muita gente aqui, leitura literária, falando nesse momento difícil que estamos passando, a leitura nos preenche de forma muito especial. Léo, que fala entusiasta, precisamos disso. Então, as pessoas estão aqui trazendo a importância da literatura mesmo, nesse momento de olhar para dentro e de... Porque é uma vivência estética, né? É uma vivência estética que é promovida por esses poderes ocultos, né? Por essas forças ocultas que escorrem entre as linhas de um texto, né? As suas subjetividades, os seus subtextos, e isso faz da literatura uma arte imprescindível para os dias de hoje. É imprescindível que pare, que se leia. Eu confesso a vocês, eu estou precisando de tempo para ler, sabe? Para ler ficção. Eu li um livro literário até então, porque eu estou com muita demanda de falar para vocês sobre a importância de ler. Ainda bem, Cléo. Olha, a Michele Correia aqui dizendo que afago você nos dá também nesse momento em que as reflexões vêm mais fortemente à tona e nos identificamos e apropriamos tanta sabedoria. Lindo, emocionante. Gente, vários relatos aqui legais. A literatura nos seduz e nos guia a outras vidas, a Fânia dizendo. Enfim, pais e mães, por favor, ofereçam um livro às suas crianças ao invés de estar... Enfim, a Luciane, quem mais aqui? O quanto que as plataformas digitais podem também, Luciane, oferecer a literatura. O quanto que a contação de história, as pessoas estão resgatando valores de suas vivências. Então, Cléo, eu acho que é isso. Você estava falando, a importância da literatura e da narrativa nessa formação do ser humano e do cidadão, né? Sim. E eu quero ir adiante um pouquinho nessa história, gente, porque eu quero chegar a 2 pontos que eles são recorrentes da minha fala e que eu queria oferecer para vocês essa reflexão também. Eu penso o seguinte, que quando eu leio, né, quando nós lemos, quando eu leio, você lê uma história para uma criança, ela passa a experimentar afetos, né? Talvez desconhecidos, talvez nunca sentidos. Isso, ela constrói e amplia um repertório emocional. E isso é muito importante, gente. Pensar na literatura como uma construtora de um repertório emocional da criança, porque ela vai aprender a nomear aquilo que ela sente, né? Ela vai exercitar, ela vai começar a passar a exercitar habilidades nunca exploradas, experimentar coisas que só acontecem no imaginário. Mas é justamente essa condição, né, de imaginar que vai dotá-la de recursos internos tão importantes para enfrentar situações do dia a dia. A gente não tem aqui espaço para falar sobre isso, porque o nosso tempo está correndo, mas tem uma pesquisa muito interessante, feita por umas pesquisadoras de uma universidade da Flórida, sobre o poder da leitura, sobre o olhar da linguística, da neurociência e da psicologia cognitiva, que elas relataram, concluíram, enfim, sedimentaram a sua pesquisa, percebendo que a leitura literária, ela promove caminhos, né, através da conexão das sinapses que ocorrem no cérebro, ela constrói novos caminhos, e quando você vai por uma situação real, você já tem esse caminho construído através da experiência literária, né? Porque, assim, nós construímos o conhecimento através de informações que a gente vai recebendo, aí os neurônios, nessa frequência elétrica, né, nessas conexões
que eles fazem, nessas sinapses, eles vão construindo o conhecimento e vão construindo, inclusive, os afetos, né? Vão sedimentando o afeto, né? Vão dando esse caminho para o afeto. Ora, se eu leio um livro literário onde a personagem passa por uma determinada situação de humilhação, de raiva, eu construo, e eu não sei o que é isso é novo para mim. Através do livro, da ficção, eu construo esse caminho. Quanto mais a narrativa for densa, for verossímil, for complexa, maior a condição que eu tenho de construir esse caminho da humilhação e da raiva. Quando eu vou para uma situação real e que eu vivo isso, eu já tenho recursos suficientes... Elaborados, já tenho os recursos elaborados. Isso é muito importante, porque até então a gente sempre ficou falando, né, da importância da fantasia, que a fantasia alimenta, que a literatura nos prepara para a vida, mas sempre de uma forma subjetiva, acreditando na subjetividade da literatura, né, nesse caminho do simbólico. Mas a gente nunca teve uma experiência científica que validasse isso. Então, eu acho muito importante. Então, quando vier qualquer pai, qualquer mãe, qualquer não sei o quê, qualquer tio, mas tem uma menina, fica lendo essas historinhas, sabe, perder tempo. Não, mamãe, não, papai, não, titio, não é perder tempo. Ela está se formando, ela está se construindo. É muito lindo isso, Cléo. E aí seria legal, Cléo, acho que pegar esse gancho dessa importância enquanto constituidor mesmo de todas essas questões, enquanto você elabora todos esses afetos, falar um pouco dessa mediação. Então, você enquanto leitor, e o mediador da leitura. Então, qual que é o papel da mediação da leitura e o que é o mediador dessa leitura, Cléo? Fala um pouco para a gente disso. Falo, mas antes eu queria seguir um pouquinho, porque eu quero falar de duas coisas, né? Ainda da literatura, que é a qualidade das histórias, tá? Que eu ainda não falei, que eu falei que eu queria chegar. Eu fiz meio um roteiro aqui para elaborar, né? Porque isso é importante, gente. Quando a gente está numa mediação, seja presencial ou seja digital, é importante que a gente tenha um roteiro. Né? Primeiro, claro, obviamente, você dominar o assunto que você trata, mas você tem que ter o roteiro, porque a gente vai para lá, vai para cá, e a gente se perde. Então, é importante esse roteiro, né? Essa sequência lógica dos pensamentos, né? Então, assim, se por um lado, ao acreditar, ao entrar, ingressar no mundo ficcional, eu inicio esse processo de uma associação livre entre o que eu li e o que eu vivi, o que eu leio, o que eu vivo, o que eu leio, o que eu sou, o que eu leio e o que eu serei, o que eu poderei ser a partir da leitura. E quando a criança faz essas relações, essas associações livres, né? Porque a literatura, a leitura, ela amplia esse espaço das representações mentais. Estamos falando da criança, tá, gente? Estamos falando mais da criança. Esse pequeno leitor, ele pode voltar ao mundo real mais potente, mais sábio, mais compassivo. Ele pode aceitar as diferenças que existem entre todos nós, né? E aí tem um papel muito lindo da literatura, que é nos humanizar, nos tornar mais empáticos, né? Promover a compaixão dentro da gente. E eu acho que ao apresentar essas vivências do outro, né, nós estamos ajudando a criança a construir esse caminho, oferecendo a ela essa possibilidade de reconhecer o novo. Daí a criança está vivendo um tempo de descoberta, né? Ela está sendo favorecida por isso que a literatura oferece. Por isso, acho importante a gente abrir uma pausa nesse momento, e eu falo isso para mim, de abrir uma pausa nesse cotidiano, nas rotinas estabelecidas, para que a gente abra esse espaço mítico, circular e transformador, proporcionado
pelas boas histórias, né? Acho super importante abrir esse espaço, essa pausa, para contemplar as histórias com alma. E é aqui que eu queria chegar, nas histórias com alma. O que são, no meu entendimento, uma história com alma? Porque eu acho que tudo isso que a gente está falando, que é esse poder transformador da literatura, ele só acontece com alguns textos. A gente tem muito livro literário e tem muita bobagem, tem muito livro que não se preza a ser chamado de literatura, que ler ou não ler aquele livro não significa nada. Aquilo que se fala nas teorias literárias, né? Você não amplia o horizonte de expectativa do leitor, né? Todos nós vemos o mundo até aqui. Né? Nós temos uma visão de mundo que acaba aqui, num muro invisível. Eu só vejo a realidade até aqui. De repente, eu leio um livro que provoca uma tsunami dentro de mim, eu desmonto esse muro invisível e amplio o meu olhar para o mundo. Tudo bem, eu vou construir um outro muro lá, né? Mas aí eu leio um outro livro que desmonta esse muro e eu amplio mais um pouco. E de história em história, a criança vai se construindo. Eu vou me construindo. De história em história, eu vou me construindo. E para isso eu digo que tem que ser aquelas histórias com alma, aquelas histórias que são construídas sobre uma arquitetura, né, simbólica, arquetípica, que toca o ser de agora ou o ser de outros tempos, né? Não importa, independente da sua condição econômica, social, religiosa, ele toca a todos, porque ele se apresenta, porque ele fala da complexidade da alma humana, ele fala dos valores que são humanos e universais. E, para mim, são essas histórias que têm a força de promover essas transformações que a gente está falando, essas transformações efetivas no sujeito, né? São essas histórias. E eu acho que a boa literatura, ela nos educa para a vida e torna esse mundo mais habitável. E é justamente, né, essa condição de reconhecer essa dimensão do simbólico, dos textos, né, da literatura, quando eu pego um texto arquetípico que tem esse poder, né, e essa condição de aplicá-las na nossa vida, que a gente que a gente aprende a habitar poeticamente o mundo, que quer dizer, né, exercitar outra lógica nas relações com o mundo, com as pessoas, que é uma lógica sensível, né? Que é essa lógica de dar, receber, largar, andar com passos leves sobre o planeta. E essa é uma condição essencial para viver, porque isso nos torna mais humanos, nos torna mais solidários, tolerantes, amorosos, né? Então, eu acho que ler história com alma ativa, né, não só essa dimensão do simbólico, mas ativa também a dimensão do sagrado, né? E quando eu falo em sagrado, não estou falando de religião, né, católico, evangélico, budista, espírita. Não, eu estou falando do sagrado enquanto aquela instância interna dentro de mim que promove significações, que me remete a um lugar, sabe, que amplia o meu olhar, a minha visão do mundo, das coisas, e constrói um sentido de pertencimento ao todo, ao mundo, né? Que é essa dimensão que foi esquecida porque não é mais experienciada. Né? E quando a gente está imerso, né, nesse espaço ficcional que essas histórias com alma nos proporciona, a gente chega muito próximo desse sagrado, dessa essência, onde tudo é imaterial, onde eu me torno a minha própria consciência, né? Há um canto da mente onde eu me torno, né, a minha própria consciência. E é para isso a gente precisa desse mediador sensível, comprometido com as histórias, né? Perfeito, perfeito. A Tânia Mara aqui está dizendo, Cléo, você além de sábia, mostra a paixão que você tem e o brilho. Que lindo. Muito legal. Na estimulação, parabéns, estou adorando. Muito legal, muito legal. Isso aí.
Muito bonito, Cléo. E aí eu acho que você entrou nessa questão da mediação, né? A importância do mediador, a importância da mediação, e aí depois a gente entra mais na questão da mediação via as plataformas digitais, e já tem gente aqui perguntando, a gente vai ouvir ela lendo história? Fica aí que ela vai ler história, hein, gente? Legal. Então, por favor, mediadores sensíveis, comprometidos, né? Tragam os contos, os cantos, né? E os encantos para embalar o coração das crianças, para embalar o coração de todos que está aí meio entristecido, né? Para restituir essa esperança de que viver bem sob qualquer circunstância vale a pena e é possível para todos, né? Eu acho que as histórias, sim, elas dissipam a escuridão, trazem clareza, trazem sabedoria, né? Simbolicamente, estamos falando, claro, dentro desse plano do simbólico sempre, simbolicamente é um caminho para o reencantamento do mundo, como diz Michel Maffezoli, né? E o mediador tem essa função, né? Essa função, o mediador é aquele que media, é o intermediário, aquele que está entre, né? Entre o quê? Entre o livro e a história, ou a história, né? Ou o livro lido, ou a história narrada, e o ouvinte, né? Ele é este sujeito capaz de indicar caminhos para o leitor, compartilhar o prazer de ler. Gente, não tem função mais importante do mediador do que pegar e falar assim, gente, eu li um livro tão bacana, e o livro conta isso, conta aquilo. É essa paixão. O mediador tem que ter essa paixão que alguém citou aí, né? Obrigada. Paixão. Nós, mediadores, precisamos desta paixão ao falar da literatura, né? Ele compartilha, então, o prazer de ler, de ouvir histórias, ele vibra com as descobertas do leitor, ele valida a importância da literatura. E eu acho que o mediador, esse sujeito mediador, ele tem um papel fundamental. E a primeira coisa que você, mediador, então, precisa fazer é estudar a obra que você vai apresentar, né? Você vai mediar, por exemplo, a Fofa do Terceiro Andar. Você precisa ter lido a Fofa, você precisa mergulhar nas entrelinhas da Fofa, naqueles poderes ocultos que transcendem, que escorrem, né, pelas linhas do livro. Para você poder apresentar a ele, para explorar a complexidade do livro e do que ele apresenta. E também, em seguida, dar essa voz para o leitor, né? Dar essa voz para o seu ouvinte, para que ele seja ativo no processo. É muito importante, né? Aqui nós temos a Letícia, né, sendo a nossa mediadora, e ela traz a voz de vocês para mim, porque eu não estou vendo, eu não estou ouvindo vocês. Apesar de que eu sou meio... eu vou e não paro, né? Mas é bom. Tem umas pessoas perguntando aqui, Cléo, se tem uma diferença, por exemplo, de você mediar uma história para criança ou para adolescente. Então, algumas pessoas estão... como é que eu invento uma leitura para adolescente, para educação infantil? Existe essa diferença na mediação das faixas etárias? Você teria alguma dica ou alguma observação para fazer em relação a essa diferença de faixa etária, Cléo? Eu não vejo diferença. A diferença, para mim, está no texto, né? Tem um texto que é para criança menor, para criança pequena, 8, 9 anos. Tem um livro que já vai para o adolescente, 12, 13, 14, para cima, né? Tem um livro que é para o adulto. Então, assim, o livro é que vai mudar a mediação. A mediação, ela se apresenta através... Ela tem que encantar, ela tem que envolver. E como que ela envolve e encanta? Através do ritmo, da intenção e das imagens. E aí, gente, eu quero fazer, já que eu peguei esse gancho, um parêntese para falar para vocês desse livro. O Como Vender Bem, a Arte de se Comunicar Contando História, é um livro meu derivado do Contar e Encantar Pequenos Segredos da Narrativa e do Arte de Contar História no Século XXI. Ele faz parte da plataforma. Ele está lá na árvore de livros, gente. E aqui vocês vão encontrar dicas
muito precisas, porque como ele foi feito para o universo corporativo, eu fui, assim, extremamente sintética, extremamente rápida. Então, Olha, assim... a Angélica está aqui perguntando, dicas para a leitura do ensino médio. Esse livro vai ajudar a Angélica a fazer a mediação para essa moçada do ensino médio. Olha lá, o Gabriel aqui, o rei da nossa comunicação, aqui, ó, compartilhou com vocês uma página, a página da Árvore de Livros, onde aparece o livro da Cléa Busato, então, Como Vender Bem, a arte de se comunicar contando histórias. Então, acho que pode ajudar também vocês que estão aqui perguntando. Eu acho que foi a Angélica Líbia da Cunha Trivelato. O maior problema da leitura literária para a moçada do ensino médio. Você tem uma dica? Olha que legal. Então, como é que engaja os meninos do ensino médio, né? Muito legal. E inicialmente pegando textos que têm a ver com... Porque a técnica da mediação é a mesma, né, pessoal? O que muda é o livro mesmo, é o tema, é a linguagem. É isso que muda da educação infantil para o ensino médio, o que muda é isso. Agora, é importante lembrar, gente, que esse mediador, né? Então, assim, ele traz do livro, ele traz, por exemplo, um texto aí para o ensino médio, né? Esse livro, o pessoal trabalha até a 8ª série, já não é mais ensino médio. Mas, enfim, mas o mediador, depois que ele apresenta o livro, que ele traz esse livro, é ele que vai lançar todas as reflexões, buscar essas reflexões para abrir um campo de possibilidades que o livro te oferece. Agora, gente, cá para nós, não dá para ser um bom mediador, tem que ser um bom leitor de literatura. A gente não vai ser modelo, ser exemplo daquilo que a gente não é, né? Se você, mediador, não acredita, não reconhece a importância da literatura na sua vida, você não vai instigar o seu leitor a ir adiante, né? E é muito importante, porque quando você consegue ter toda essa compreensão, e é por isso que eu sugeri da gente falar um pouquinho da literatura antes, né? Então, quando você tem essa compreensão do poder da leitura literária, você abre também uma visão transdisciplinar para o mundo, né? E chega naquilo que é essencial para a educação, que é a vocação para a universalidade. Né? Então, é bem importante a gente lembrar que a boa mediação ela tem que passar longe de uma prática pedagógica limitada, reduzida a um nível de realidade apenas, né? A práticas, a representações disciplinares reducionistas, sabe, centrada na eficiência, no certo e errado, sabe, na única, muito pelo contrário, né? Ela tem que ampliar, tem que refletir essa multidimensionalidade da realidade. É isso que o bom mediador tem que buscar, ampliar os significados. Então, esse mediador deve criar recepções para que esse texto literário, que a mediação, né, desse texto, que a recepção desse texto que ele media, ela seja efetiva e que promova uma das principais tarefas da leitura literária, que é isso tudo que a gente falou, ampliar, sensibilizar e ampliar os horizontes de vida do sujeito leitor, não é? Legal. A Márcia Pires estava aqui falando também, para alguns alunos, ela tem feito gravações também dela lendo as histórias também, né? Então, também são possibilidades de estratégias nesse momento. E você fala muito nas tuas pesquisas, nos teus livros, dessa mediação usando as plataformas digitais, mediando, né? E aí eu fico pensando, Cléo, quais seriam as dicas, por exemplo, nesse momento, né, de aulas à distância, de aulas online, com essas leituras mediadas, né, por meio das mídias? Olha só, a mediação através das redes, ela só tem, eu acho que a mediação é a mesma, né? Ela pode ser presencial ou virtual. O ato de mediar não muda, né? O que muda é a relação com o meio,
né? Uhum. Na mediação presencial, entre o mediador e o sujeito mediador e o ouvinte, existe apenas o livro, ou o texto narrado de memória. Na mediação virtual, existe o livro, ou o texto narrado de cor, de coração, mas existe também o suporte, né? O tablet, o celular, computador. O computador. E a diferença aqui no espaço digital é essa característica da rede, né, do suporte. Para fazer uma mediação nesse formato, a gente precisa ter essa desenvoltura e concentração para falar sozinho, né? Mas imaginando que aqui do outro lado deste olho mágico está você, meu ouvinte. Eu tenho que imaginar esse sujeito aí, porque não são também todas as plataformas que me dão a presença do outro, como eu estou vendo a Letícia nesse momento, por exemplo. Né? Tem plataformas que não dá. Se você está no WhatsApp, você não tem isso. Então, mas você precisa perceber que o outro está aí, né? E aí, quando eu estou também nessa mídia, eu tenho que pensar que a minha atuação ela está limitada, que o meu gestual ele deve ser contido, enquadrado, né? Que não há espaço para o grande na tela do computador, que a tela do computador é o lugar do detalhe, sabe? Do pequeno, é um dedo que surge carregando uma gama de significações, né? Tudo tende a ser diminuto, miniaturizado, né? A expressão do rosto, ela se contém, o medo já não pode transparecer no corpo todo, porque senão ela escorre da tela, né? Ela tem que aparecer num pequeno detalhe, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. A ilustração, por exemplo, ela tem que ocupar, vamos ver se eu consigo fazer aqui com essa telinha, estou com uma câmera nova aqui, experimentando, ela tem que ocupar a tela inteira, né? A tela inteira, porque senão você não vai ter o detalhe, né? Você não vai ter um pequeno detalhe. Então, você tem que ocupar a tela com a sua página. Não adianta eu fazer assim, né? Gente, primeiro que eu nem gosto dessa leitura. 9 formigas carregam uma pétala. Gente, a pétala... Eu sou totalmente avessa a esse tipo de mediação, né? Nesse livro aqui, gente, eu falo... Né, na Arte de Contar História, eu falo justamente dessas poéticas da narração oral no meio digital, porque eu fazia uma reflexão sobre as minhas narrações orais no meio digital, justamente, né? E veja só, e daí a gente entrou justamente nessa poética das narrações oral, mas que é um outro assunto, é assunto para um outro momento, né? A gente estava falando, eu e a Cléo e o Gabriel, assim, conversando, e a gente estava pensando aqui, né? Então, a mediação, quando ela acontece desse jeito que está acontecendo agora, e que a Cléo, ela tá lendo alguns comentários aqui, ou eu lendo também os comentários, as perguntas, passando para ela, mas ela não está vendo, né? Então, a mediação, ela está pela palavra, né, Cléo? Ela vai instigando pela palavra. Se você está vendo, por exemplo, num Zoom, todos os seus alunos ali, né? Então, tem uma professora aqui que falou, então, a mediação nos alunos de 4º e 5º ano e tal, e você aparece também e vê a carinha dos seus alunos, talvez você possa trazer um pouco mais do gesto, né? Aquilo que você falou, o seu dedo trazendo uma grande história, eu adorei isso. Então, acho que você pode se colocar um pouco mais do gesto. Mas depende dessa plataforma também que você escolhe para fazer a mediação. Sim, né? Desculpa. Pode falar, Cléo. E aí a gente ficou aqui pensando um pouco dos momentos síncronos, em que você está lá com todo mundo, ou talvez um momento que se existe também uma mediação assíncrona, então você faz a leitura e talvez você espere comentários posteriores, e isso também acontece, Cléo? Eu acho que sim. Veja bem, tem uma coisa que eu queria falar para vocês, que é assim, quando você está, né, numa plataforma que possibilita
ter várias pessoas presentes. Vocês vão ver lá no YouTube que tem uma leitura que eu faço deste livro, tá? Livro dos Bichos, Números e Flores. Eu faço 3 leituras do livro. Eu faço a leitura do texto, depois eu apresento, não é que eu faço a leitura, eu apresento algumas imagens e depois eu faço uma terceira narrativa corporal, sonoro-corporal, solicitando que você, né, que está aí do outro lado, faça comigo. Então, assim, como o livro ele trata de uma sequência cumulativa, né, de bichos, números e flores, também na minha mediação aqui, eu faço isso. Então, eu faço assim, gente, vamos construir vamos pensar num gesto para o girassol que desperta no jardim, né? Que é a primeira página. Um girassol desperta no jardim. Então, assim, como seria esse movimento, né, do girassol despertando? Aí a Letícia, que está nesse quadro, porque a Letícia está aqui comigo agora, né? A Letícia faz um movimento para esse girassol. Girassol, né? Então, toda vez que eu for falar no girassol, o girassol, o som da abelha. Então, a outra pessoa, o Jorge Luiz, que está presente. Então, Jorge fez o som da abelha. E aí a gente vai construindo. Lá no YouTube tem essa gravação e dá para vocês perceberem um pouquinho isso também, né? Como dá para brincar com mediações também, né? Nesse espaço, quando você tem todas as pessoas. Quando não tem, ótimo, vamos conversar, vamos ver o que vocês estão falando, vamos fazer esse tipo de mediação. Quem sabe eu consiga fazer a mediação desse livro. A gente vai fazer já já. Tem algumas perguntas muito legais, por exemplo, sobre... Então, o meu aluno ele não tem acesso ao Wi-Fi o tempo inteiro, ele não pode acessar, ele não tem internet. E aí a gente fica aqui pensando, bom, uma sugestão seria, então, você grava a sua contação de história, para que ele possa assistir no momento em que o Wi-Fi seja melhor, né? Faz uma gravação dessa leitura, dessas imagens, né, dessas sugestões, para que ele possa interagir no momento que ele tiver o Wi-Fi. Algumas sugestões aqui do pessoal comentando sobre quem tem talvez a menos acesso ao Wi-Fi também, né? Sim. Fica a dica, gente. Vai no meu canal YouTube. Eu não estou usando nada para você ver como não precisa de nada, além do bom texto, sabe? Eu não uso cenário, eu não uso recurso. O meu cenário é esse que vocês estão vendo. Porque a minha tela do computador está aqui, a minha câmera está aqui, vai ser sempre esse o meu cenário, ponto. Eu acho, Cleo, que a gente está chegando aqui, infelizmente, nos momentos finais, mas o pessoal está super curtindo aqui, viu? Ótima live, parabéns, maravilhoso. Ai, que bacana. Alguns estão dando ideia de podcast, de você gravar, né? Live maravilhosa, parabéns aos organizadores. E aí a gente está aqui querendo fazer um exemplo prático de como é que a gente pode fazer essa mediação. Então, aqui com a presença da Cleo, contando a contadora de história, a gente coloca aqui na nossa tela a história que ela conta, ela como contadora da história dela, usando a plataforma Árvore de Livros. Então, acho que a gente pode chegar nesse momento, Cleo, vamos lá? Vamos. Maravilhoso para contar a história para vocês. Então, todos preparem-se, estejam aqui inteiros e entregues a esse efeito e a esse afeto, como a Cleo falou tão lindamente. Na Árvore de Livros, então, a gente tem A Fofa do Terceiro Andar, que é um livro de autoria da Cleo. Se você entrar na Árvore de Livros e colocar na sua busca lá Cleo Busato, você vai chegar nesse livro dela, e você vai chegar também no livro dela Como Vender Bem, e ela vai ler aqui para a gente o capítulo 1, né, Cleo? Dando um exemplo muito prático e muito maravilhoso de uma contação de história. Que legal. Eu vou ficar aqui bem quietinha, só para curtir. Lembrando, gente, a Fofa me dá muita alegria, tá? Ela foi finalista do Jabuti de 2016, na categoria juvenil, ela entrou no PNLD 2020, e ela está fazendo uma trajetória linda, porque ela é uma leitura necessária, eu acho, porque ela fala não apenas da questão do bullying, né, que é o que
escancara à primeira vista, mas ela fala da adolescente que viveu em todas nós que somos mulheres. Tudo bem, se por um lado tem essa coisa do feminino, né, dessa estação que é a adolescência para a mulher, mas ela mostra também o masculino, né? Ela mostra também o lado do masculino, e isso é muito, eu acho bacana, bacana. Então, com vocês, a fofa do terceiro andar, da Galera Record. O livro é dedicado para a Elza, e eu vou ler para vocês a primeira parte, que chama-se Baleia. Abril, sábado à noite, um ano esquisito. Ou melhor, quando tudo começou. Hoje resolvi escrever uma longa carta para você. Comecei um caderno agora, uma espécie de diário. Não sei quando vou terminar. Preciso desabafar. Preciso falar, mas não quero críticas, quero apenas que me ouça. Caderno não fala, sorte minha. A primeira tarefa do dia foi comprá-lo, e optei logo por um de capa dura, 200 páginas. Tenho certeza de que você não vai me olhar atravessado nem vai rir de mim. Vou começar me apresentando. Olá, tenho 14 anos, um pouco menos de 1,70 m de altura, um pouco mais de 70 quilos. Na verdade, muito mais de 70. Eu sei, estou no limite, mas um pouco eu viro obesa. Fiz aniversário há poucos dias, dia 19 de março. Meu nome é Ana, mais conhecida como a fofa do terceiro andar. Para começar, eu quero que saiba que eu odeio esse adjetivo. Odeio todos os adjetivos. Na escola, aprendi que adjetivos atribuem qualidades aos substantivos. E fofa é um adjetivo diretamente ligado ao substantivo Ana. Ana sou eu. Substantivo próprio qualificado por outros tantos substantivos comuns que, ao se unirem ao substantivo próprio Ana, o qualificam e o elevam à categoria de adjetivo. Por exemplo, Ana Bola, Ana Tonelada, Ana Baleia. Por isso estou treinando para pensar, escrever e falar sem adjetivos. E ver as coisas como elas eram no momento em que surgiram. Pedra é só pedra. Pau é pau. Menina é menina. Mãe é mãe. Pai é pai. Pronto. Agora vou pensar assim. Colegas, por exemplo. São apenas colegas e ponto final. E se quiser, fique à vontade e dê a eles todas as qualidades que você achar necessárias. Você vai começar a conhecê-los daqui a pouco, e então me dirá se eu tenho ou não razão. Ontem foi um dia ruim, muito ruim. Saí de casa às 7 da manhã para ir à escola. Durante a aula de educação física, eu me enrosquei nas minhas pernas e me esborrachei na quadra de esportes. Foi naquela insuportável aula de basquete. Odeio basquete. Não tenho fôlego para correr, não consigo pular. Mas o professor sabe disso. Mas não dá chance. Não me deixa ficar no banco ou fazer outra atividade. Acha que eu tenho que ser igual a todos. Aí eu vou, tento. Estava jogando na posição de ala e me saindo bem. Pela primeira vez, a bola estava em minhas mãos e eu me aproximando do cesto. Plac, plac, plac. Próxima, muito próxima. Consegui driblar algumas adversárias, recuar, mudar de direção e avançar. A Giovana gritava para eu passar a bola, mas eu queria fazer aquela cesta. Quando fui dar o impulso para lançar, a Maria Carla se jogou sobre mim. Não sei como isso aconteceu, mas ao tentar fazer um giro para trás com a bola, me atrapalhei e quando percebi, estava no chão. E o professor, empinado, com seu peito de pombo, chacoalhando aqueles braços enormes e fortes, com a cara contraída, punhos fechados, em vez de marcar falta, gritava: está tudo bem, vamos continuar, foi só um tombo, vamos lá, levanta e reassume, Ana! Saí da quadra chorando. Poxa, bate forte o joelho e aquele insensível nem para vir olhar se eu estava bem. Ficou lá, do outro lado da quadra, berrando que estava tudo bem. Reassume, reassume.
mas não estava bem. Abandonar o jogo foi a deixa para todos caírem na gozação. Fui procurar a enfermeira. Ela limpou o ferimento e disse que foi só um arranhão. Caramba! Só o que ela sabia dizer era: acalme-se, está tudo bem, não foi nada. Não foi nada para ela. Meu joelho doía. Sorte que era a última aula, aproveitei e fui embora. Eu moro perto da escola, dá para ir caminhando. Fui chorando pelo caminho. Coloquei o fone de ouvido e andei de cabeça baixa com os meninos do Hot Chip me consolando. Maior que a dor do joelho, maior que a dor no joelho, era a dor que havia dentro de mim. Eu estava me sentindo sozinha. No dia seguinte, um bochicho na sala de aula. Eles aproveitam para tirar sarro de tudo. E o motivo de gozação do dia era eu. Tudo porque levantei e fui embora. Garanto que se eu tivesse dado uns gritos irados, eles iam me respeitar. Não consegui. Há pouco, minha mente se encarregou de repetir as cenas do tombo. As cenas do dia seguinte na sala de aula. O deboche dos meninos na quadra. A zoada das meninas do time contrário. O comentário daquele garoto insuportável, Murilo, que passava de ouvido em ouvido, feito telefone sem fio. Cara, nem te conto. A fofa do terceiro andar foi parar no chão. Cara, nem te conto. A fofa do terceiro andar escorregou no sabão e quebrou o bocão. Que raiva. Eu sempre fui gorda. Característica da família. A avó, a tia, a mãe, o pai, o irmão, todos gordos. A mãe faz regime para emagrecer. Uma família de ursos, dizia anos atrás. Agora não acha mais graça em fazer parte desta família de ursos e quer que eu também faça regime. Mas eu não gosto, é um tal de, não coma isso, não coma aquilo. E eu adoro tudo aquilo que eles chamam de porcaria. Devoro sacos de salgadinho e quilos de hambúrguer com batata frita. Adoro bolo de chocolate com muito brigadeiro por cima. Coca-Cola, Fanta Uva, caixas e mais caixas de bis. Dane-se se eu engordar mais. Que exploda. A minha mãe conta que quando eu nasci eu era motivo de deleite para todos. Eles me olhavam e diziam: que bebê mais fofinho, olha as bochechas dela e que perninhas grossas, tão linda. Com um aninho, parece uma boneca, que gorduchinha, bilu, bilu, bilu. E lá vinha beliscão, com adjetivos, claro. Quando eu tinha 3 anos, que gracinha. Aos 6, que menina forte. Quando eu fiz 8, está meio gordinha, mas o rosto é lindo. Aos 12, 13, 14, fofa, balofa, baleia. Foi então que comecei a entender o uso e o significado do superlativo. Por exemplo, balofa, para quando se quer dizer exageradamente gorda. Aos 10, entendi o que é ironia. Se ela saltar, a piscina esvazia. Aos 12, já sabia o que era metáfora. Gorda como uma baleia. Confesso, não gostei. Enquanto escrevo, minha gata me observa com olhos mansos e insiste em deitar sobre o caderno. Acaricio sua cabeça e ela rola na escrivaninha, fica com as patinhas pro ar. Canto e ela responde com miados dengosos. Branquinha, gata branquinha minha, doce, meiga, charmosa, ferina tigresa, pequena felina minha, Mia. Que lindo!
Obrigada. Ai, que maravilhoso, Cléo. Obrigada por isso. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Gente, muito lindo, né? As pessoas estão amando aqui, Cléo. Muito Que legal, bom. que beleza de texto. Mestra da contação de histórias, aqui a Neide de Oliveira, a Aparecida Cardoso, a Gláucia Brito, a Naira Mateus, que bonito, parabéns pelo tema, obrigada por nos proporcionar uma live tão enriquecedora, a Gorete Rocha. Nossa, tá todo mundo bem emocionado, Cléo, obrigada. Eu também, gente. Ai, foi Eu lindo. também, Foi também. lindo. Fiquei emocionada. Muito obrigada. O pessoal curtiu muito aqui. Eu queria, assim, também trazer uma dica. A gente está aqui falando de mediação, de literatura, da importância da narrativa da nossa vida, né, Cléo? E a importância também das mídias nesse momento, das plataformas nesse momento, para atender essa mediação tão importante que a gente acabou de trazer um exemplo muito prático aqui, né? A Cléo presente aqui, né? Com uma mediadora, com o livro compartilhado na tela, aqui usando a plataforma Árvore de Livros. Mas eu também queria convidá-los para o dia 3, na semana que vem. Então, acompanhem a gente aí nas nossas plataformas, nas nossas páginas no YouTube, Árvore de Livros, no Instagram, no Face, porque na semana que vem, no dia 3, Cléo, a gente também vai falar da rede pública, dos desafios da rede pública. Então, quando a gente não tem tanto acesso, quando o aluno não tem também acesso aos celulares, então, a gente sabe que muitas famílias hoje também estão compartilhando todos os seus recursos, às vezes tem um computador para todo mundo, às vezes não tem nenhum, às vezes não tem internet, às vezes não tem rede onde ele mora. Então, quais são esses desafios também das escolas que estão trabalhando à distância, mas não necessariamente online, né? Então, a gente também vai trazer um pouco desses desafios na semana que vem, no dia 3, às 18 horas, mas acompanhe aqui nas nossas redes. Aqui a Árvore de Livros está colocando aqui, ó, se inscrevam no próximo Papo ao Vivo, tem aqui o link nos comentários para que vocês vejam. Então, se inscrevam aqui no nosso canal, acessem o sininho para que vocês recebam a nossa notificação. E eu acho que o grande tema aqui que a Cléo trouxe, que me tocou muito o coração, Cléo, eu queria muito te agradecer, acho que mais do que o jeito, né, as mídias, hoje a gente precisa das mídias para chegar, e daqui a pouco a gente vai passar por essa pandemia, a gente vai precisar da presença mesmo do professor, é a importância da narrativa como constituidora desse ser humano, e eu acho que você falou tão bonito dos efeitos e dos afetos. Queria que você falasse mais um pouco, a gente faz nossas considerações finais, olha que delícia, temos 1h10 já, mas queria deixar com você as considerações e o que você quiser trazer para a gente. Eu queria convidar, na verdade, vocês para me acompanharem nas redes, né? Já que agora a gente está só nas redes. Então, assim, no YouTube, eu estou fazendo, inclusive, eu estou dando pequenas dicas, principalmente para pais, para mãe, para madrinha, para o tio, sabe, para avó, para pessoas que ainda não têm como vocês, que eu acho que todos vocês que estão aqui já têm uma prática, já têm uma intimidade com a questão da literatura, com a leitura, com a literatura e com a mediação, mas, enfim, eu estou dando umas dicas muito breves e simples para essas pessoas que ainda não estão, né, inseridas nesse universo literário. Então, estão lá as dicas. Mas é sempre legal, porque às vezes tem uma coisinha pequenininha, lógico, né? Tá aqui o endereço dela, gente, no Instagram, @Cleo Busato. Cleo Busato. E aí eu estou lá também no Instagram, no YouTube tem os vídeos na íntegra, né, gente? E daí no Instagram tem trechinhos, né? Tem coisas mais sucintas. Então acompanhe, porque eu acho que é a forma que a gente tem esse momento, que nós, escritores, contadores de história, mediadores, temos de chegar ao nosso ouvinte, de chegar ao nosso leitor nesse momento. Eu sei que é um desafio muito grande, como você falou agora, da próxima live, né, que vocês vão fazer, não sei se é a próxima, mas essa live... Na semana que vem, dia 3. Dos desafios que é o aluno chegar na rede, mas também tem um outro desafio que está antes, que é do professor se capacitar para fazer a live, porque não é fácil, gente. Às vezes o professor não domina, né? Não tem esse domínio dessa técnica com
com a mídia, com as plataformas, não tem a desenvoltura. Eu conheço pessoas que são excelentes leitores, mas que são péssimos comunicadores. E são excelentes leitores e mediadores em sala de aula, mas quando tem que falar diante de uma mídia, trava, né? Então, eu compactuo, eu me solidarizo com vocês nesse momento e deixo essa dica. Técnica. Comece fazendo. Leia, por exemplo, leia em voz alta, leia-se, grave a sua leitura. Boa, né? ótima dica. É uma coisa muito legal, porque você tem um feedback, você tem um retorno de como você está lendo. Né? Será que eu estou lendo muito rápido, eu estou usando o ritmo de uma forma... não é correta o termo, fugiu, de uma forma equânime. De uma forma adequada, né? Será que eu estou indo a fundo nas intenções? Será que eu estou passando realmente a intenção que a personagem quer passar? Porque mais, gente, do que entonação, vocês têm que pensar em intenção. Lembre que a intenção carrega uma entonação. Não pensem na forma de falar, assim, assado, de cantar. Não pense em nada disso, pensa na intenção. A intenção é tão importante conhecer a obra, né, Cléo? Conhecer bem a obra, ler, interagir, pensar na intencionalidade dessa narrativa, né? Exatamente. E aí, quando você trabalha com esses elementos, com ritmo e intenção e projeção de imagens, acontece isso que você consegue ver as coisas. O seu ouvinte vai ver, mesmo que seja através da rede, né? Perfeito, perfeito. Então, a gente encontra essas dicas no YouTube da Cléo, no Insta da Cléo, a gente tem aqui nos comentários, a gente está aqui, vejam no comentário Árvore de Livros, aqui o endereço para inscrição da próxima transmissão, tá? O link para vocês se inscreverem, onde a gente vai falar desses desafios também para a rede pública. E, gente, muito obrigada pela participação de vocês, muitos elogios aqui, Cléo, todo mundo falando da sua paixão. Eu gostei muito de te ouvir. Muito obrigada. Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada por trazer Maria Auxiliadora aqui, Oliveira, falando também, a leitura ajuda no desenvolvimento em todos os sentidos, como é bom fornecer conhecimento ao nosso cérebro. Com Luciane e Raquel falando, caramba, que maravilha, que live ótima. Naira Mateus, muito bom. Socorro, Valéria, a intenção é fundamental para uma leitura. Gente, muito obrigada. A gente, às vezes, não consegue ler a participação aqui de todo mundo, porque a gente também fica inteiro aqui na narrativa da Cléo, inteiro no que ela está contando, às vezes a gente não consegue ler, mas a gravação, essa live fica gravada, então quem quiser voltar a ela, olhar e rever as dicas, e rever a Cléo contando a história, a gente super agradece. Parabéns aos organizadores, Sângela. Gente, estou mega emocionada, parabéns a todos, a Letícia e o Gabriel também, que como sempre conduziram muito bem, a todo o pessoal da Árvore, Soraya de Almeida, o Gabriel da comunicação está aqui, ó, e está aqui no WhatsApp, ele que me passa toda a cola, ele que arrasa aqui com a gente. Cléo, querida, muito obrigada, eu espero que a gente se encontre logo, logo, em outros momentos, por aqui e depois presencial. Com certeza, com certeza. Esse foi só um começo. Né? Obrigada, gente. Vocês todos aí do Brasil inteiro, levem essa paixão aos seus alunos, né? Levem o encantamento. Seja você também um reencantamento, um agente do reencantamento através da leitura literária. Gratidão a todos, muito obrigada por me ouvirem, por esse carinho todo, nessas palavras tão gostosas aí que a Letícia está lendo para mim. Obrigada, Cléo. Gente, boa noite, até a próxima. Até. E essa live ficará gravada para vocês verem depois. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Beijos.